Olá pessoal, sou o professor Anderson Fogo, assistente social. Estamos aí, com uma novidade para você aí do Distrito Federal, que vai se preparar aí para a eleição do Conselho Tutelar de 2019. Vejam bem, eleição do Conselho Tutelar de 2019. Nós vamos apresentar para você aí, um material que saiu quentinho semana passada aí do Conselho Distrital dos Direitos da Criança e Adolescente, do CDCA, que são as regras, conhecendo as regras para o processo de escolha dos conselheiros tutelares aqui no Distrito Federal. Vejam bem que existe alguns parâmetros, regras, orientações, aí você que vai se candidatar ao Conselho Tutelar precisa saber dessas regras, porque sem elas você não consegue, aí fazer uma boa prova e ao mesmo tempo também levantar todos os documentos que precisam, enfim. Então eu vou apresentar para vocês aí o material que foi publicado aí no último dia 5, pelo CDCA do Distrito Federal, que traz aí as regras básicas para o processo de eleição do Conselho Tutelar em 2019, coordenado aí pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que é onde está ligado a Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes, ok? Então, nós temos aí uma novidade, que é a eleição do Conselho Tutelar em 2019, Houve uma mudança na regra, no 2012, a partir da lei de 2012 para 2014, enfim, então ampliou o mandato dos conselheiros tutelares para 4 anos. Então, a última eleição foi em 2016, 2015 para 2016, e hoje, nós estamos aí 4 anos depois com o segundo processo de eleição unificada, que é um processo de eleição que acontece aí no Brasil todo, onde existem os conselhos tutelares, mais de 5 mil e tantos municípios no Brasil, que é no mesmo dia. Então a gente vai apresentar aqui para vocês essas regras aí, que fazem para quem vai fazer a prova aí para conselheiro, que é o exame de conhecimento específico, também tem que exige para o conselheiro que vai se candidatar aí. Então sem essa prova, do conhecimento específico, o conselheiro não vai adiante durante o processo, ok? Então vamos lá, para a eleição do Conselho Tutelar aqui de 2019. Então, esse é o processo de escolha dos conselhos tutelares, para o quadriênio 2020 e 2023. 2020 e 2023. Então aqui a gente está trazendo uma novidade aí entre a IntegraSUAS e o IFAR, uma parceria nesse processo que a gente espera que você aí que está se preparando possa ter êxito com certeza no seu pleito da eleição do Conselho Tutelar aí de 2019. Então esta parceria aqui, IntegraSUAS e IFAR IntegraSUAS, você vai ouvir aí falar aí no ano de 2019 para diante, ok? Então vamos lá, conheça todas as informações aqui conosco no IntegraSUAS, com a IntegraSUAS e com IFAR Cursos, ok? Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês, o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, o CDCADF, mais conhecido como CDCADF, publicou no último dia 5, de abril, a resolução número 87, publicada em 1º de abril, mas ela foi publicada no Diário Oficial no dia 5 de abril, agora de 2019, que traz lá as regras, como deve ser todo o processo de eleição para o Conselho Tutelar do Distrito Federal. Então vejam bem lá, eles trazem os considerandos, o dispositivo da Lei 5.294, de fevereiro de 2014, que é a lei que dispõe sobre os conselhos tutelares aí no Distrito Federal, Mais adiante, aí nos nossos próximos encontros, a gente vai falar um pouco dela também aí, Também considerando lá a resolução 170, que é a resolução do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que traz aí, resolve estabelecer o regulamento do processo de escolha, dos conselhos tutelares para o quadriênio 2020-2023. Então vejam bem aí, o Distrito existe a resolução do CONANDA, a 170, e a resolução do Distrito Federal, que também traz as regulamentações mais específicas, assim como todos os outros municípios, traz a sua lei específica para a regulamentação do processo de escolha unificado dos conselhos tutelares, ok? Então aqui a gente vai eu trouxe as principais, os principais artigos da lei, a gente não vai trazer, não vou trazer toda, porque eu trouxe mais os artigos
objetivos principais nesse desmistificar aqui um pouquinho essa resolução, né, das normativas, como vai reger o processo, os principais artigos que vai realmente interessar você aí nesse processo de escolha. É claro que é importante você conhecer toda a resolução, recomendo que você entre lá também no site depois lá do CDCA e baixe ela lá, que ela também está disponível lá para você conhecer a fundo mais todo o processo também. Mas aqui eu já trouxe, né, nós estamos trazendo aqui para você já todos os artigos que vão estar abordando de fato o papel principal do conselheiro nesse processo de escolha e também do CDCA, ok? Então vamos lá, né? Das disposições gerais aí, né? O que diz as disposições gerais, né? Esta resolução regulamenta o processo de escolha, né, dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio aí, né, o mandato de 2020 a 2023. Então vejam bem que a próxima eleição vai acontecer somente em 2023, 2029, 2019 e 2023, né? E os procedimentos necessários, né, de acordo com a Constituição Federal, né, Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, e a Lei Distrital, né, que rege aí a Lei dos Conselhos do Distrito Federal, que é a 5.294 de 2014, bem como supletivamente, né, a Resolução 170 do CONANDA aí também, do Conselho Nacional dos Direitos do Adolescente. Então vejam bem, esse arcabouço jurídico aqui, né, a partir da Constituição Federal e para o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Distrital e a Resolução do CONANDA aí que vai estar regendo este processo de escolha dos membros do Conselho do Distrito Federal dos Conselhos Tutelares, ok? Então veja bem, lá no artigo 2º, né, os membros do Conselho do Distrito Federal e seus respectivos suplentes, após habilitado nas fases, né, que serão acolhidas pelo sistema majoritário de votação, será realizado em todo o Distrito Federal. Vejam bem, que data? No dia 6 de outubro de 2019. Preste atenção nessa data aí. Então já temos a data da realização do exame da eleição do Conselho Tutelar, né? E nós vamos abordar depois a questão do exame, né? Então a eleição vai acontecer não somente aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros onde existe o Conselho Tutelar, que ainda nós temos no Brasil aí alguns municípios que ainda não têm os seus conselhos tutelares propriamente ditos efetivados aí, né? Que isso é um problema também que gera aí para a questão da proteção da infância e adolescência no Brasil. Então vejam bem, a eleição vai acontecer, né, no dia 6 de outubro aqui no Distrito Federal e em todos os municípios que estão executando o processo eleitoral, né? O voto é secreto, direto, universal e facultativo, né, dos eleitores do Distrito Federal. O que é facultativo? Ele não é um voto também obrigatório, assim como as eleições gerais no Brasil, né, para vereador, para presidente da República, para senadores, para deputado estadual, deputado distrital, enfim. Então, o voto no Brasil não é obrigatório, assim como também a eleição do Conselho Tutelar, ela não é obrigatória, é facultativa, né, dos eleitores aí em pleno gozo dos direitos políticos, ok? Então, né, serão eleitos 5 membros, né, com até 10 suplentes para cada conselho tutelar. Vejam bem, o que quer dizer isso, né? Hoje, no Distrito Federal, nós temos 40 conselhos tutelares. Né? Vamos identificar, 40 conselhos não são só 40 conselheiros, não. São 40 estruturas de conselho tutelar. 40 estruturas de conselho tutelar. Sendo que cada estrutura do conselho tutelar é composta por 5 membros. Desses 5 membros, né, são eleitos os suplentes para que na vacância da vaga, no impedimento de um conselheiro estar executando a sua atividade, nas suas férias também que ele tem seus direitos trabalhistas garantidos, enfim, né, esse suplente é chamado. Então, quando da eleição, né, para a eleição, serão empossados, a gente vai ver agora mais adiante depois, né, os 10 os suplentes e os 5 membros titulares. Então, vejam bem, eu falei para vocês que no Distrito Federal são 40 conselhos. 40 conselhos, né, sobre 5 membros, né, nós temos aí, são mais de 200 vagas, né, ampliando para 400 vagas quase, para conselheiro tutelar aí no Distrito Federal. Então vejam bem a oportunidade que você quer se candidatar e vai se candidatar, você que também já está né, decidido que vai participar do processo de eleição, né, a oportunidade que tem pelo número de vagas. Então são mais de 400 vagas aí para conselheiro tutelar aí no Distrito Federal, ok?
Então, né, dos órgãos do processo de escolha, né, também lá existe toda uma normatização, uma regulamentação, por isso que essa resolução traz as regras para a execução da eleição. Né? Traz lá, o processo de escolha contará com os seguintes órgãos, né, o que é o plenário do CDCA, do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. O que é o plenário? Né? São todos os conselheiros, né, que estão representando tanto a sociedade civil, por organismos da sociedade civil, entidades de controle, de monitoramento ou de garantia de direitos da criança e adolescente, juntamente com os conselheiros que o conselho também é paritário, secundamente com os conselheiros indicados pelo governo, né, pelo Estado. Então, ele é o plenário do conselho também, que faz parte do processo de escolha aí. Juntamente aqui, eu chamo a atenção para a comissão especial do processo de escolha. Então, vejam bem que existe também uma comissão, é eleita uma comissão especial para tratar especificamente do processo de escolha. Então, vejam bem quem compõe esses órgãos do processo de escolha, né? Tanto o plenário do CDCA, mas existe também uma comissão específica que vai tratar de todo o regramento do processo de escolha, ok? Mas adiante a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Da comissão especial, que é o que nós vamos falar agora aqui desse processo de escolha, né? Quem é essa comissão especial, né? A comissão especial do processo de escolha, ela é paritária, instituída pelo Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, CDCA, e será responsável, né? Ela é responsável por todo o processo aí de escolha dos conselheiros tutelares, né? Então, como eu estava falando para vocês aí, ela tem a sua composição também lá. Ela é composta, né, pelas comissões temáticas do Conselho Tutelar, porque lá dentro do CDCA, né, aqui a ideia não era, né, não é, né, explicar tudo do CDCA, mas uma outra oportunidade a gente vai falar também, podemos falar um pouco sobre isso, sobre a composição do Conselho Distrital dos Direitos da Criança e Adolescente, mas ele existe comissões temáticas, né? Então, o processo de escolha da comissão especial, ele é composta por esses órgãos internos aqui do Conselho. Então, vejam bem lá, pela comissão temática, que tem lá a comissão temática de orçamento da criança, comissão temática de legislação, né, como é o caso aqui, e a comissão temática de formação. Então, serão essas três comissões temáticas que estão fazendo parte também do processo de escolha, juntamente nesta, né, na comissão especial do processo de escolha que eu chamo a atenção para você aqui. Então, essa comissão é que é responsável para dirigir, né, para dirimir todas as questões do processo eleitoral aí para a eleição do Conselho Tutelar. Então, vejam bem lá, a comissão temática dos conselhos, a comissão temática de legislação, é a comissão temática de formação e mobilização dos conselhos tutelares, né? Também quem compõe lá essa comissão especial, né, a comissão especial, o presidente do CDCA, né, e seu vice-presidente ou presidente, enfim, do CDCA. O que compete, né? Quais são as competências aí da comissão especial para esse processo? Vejam bem, pessoal, nós estamos colocando tudo isso porque você tem que tomar conhecimento desse tema aqui, por isso que nós estamos fazendo essa aula hoje aí de apresentação das regras, porque você tem que conhecer as regras, para poder estar se lançando candidato aí, colocando sua disposição para Conselho Tutelar. Então você tem que conhecer essas regras, que é importante você ter bem claro, porque há vários indicativos aqui na legislação, né, que pode até, né, inviabilizar sua candidatura se você não cumprir essas regras. Então vejam bem a importância que é você ter clareza dessas regras para o processo de eleição Conselho Tutelar do Distrito Federal, ok? Então, compete à comissão especial aí de escolha, né? Dirigir, coordenar e executar o processo de escolha. Adotar todas as providências para a realização do pleito, né? Acompanhar todo o processo de escolha, né? Definir o cronograma das fases do processo de escolha para o cargo de conselho tutelar. Também lá, coordenar os procedimentos referentes ao exame de conhecimento específico. Guarde essa palavrinha aqui que nós vamos falar sobre ele mais adiante, né? Análise de documentação, candidato, eleição do curso de formação. Então, a comissão, né, o papel dela é fazer toda a coordenação desse processo, analisar e deferir os pedidos ou deferir os pedidos de candidatura. Então vejam bem, por isso que eu disse para você aí, prestar bem atenção, e você tem que tomar conhecimento dessas regras, por isso que a gente está fazendo essa aula hoje aí, no primeiro momento, de apresentação das regras, porque essa resolução traz como vai ser o processo de eleição.
né? Este aqui ainda não é o edital, né? Eu chamo a atenção de vocês aí que não é o edital ainda não foi publicado, né? Estamos aí aguardando o edital para os próximos dias, quem sabe a próxima semana, porque a gente vai ver também mais adiante lá os prazos que existem para isso. Então existe toda uma normatização em nível nacional para isso, né? E o Distrito Federal também tem que estar dentro desse calendário nacional também aí, ok? Então, mais especificamente a função da comissão especial, né? Dirigir e coordenar, adotar as providências, definir o cronograma, né? As fases desse processo, coordenar todos os procedimentos do exame, enfim, né? Dos espaços, análise local do espaço físico, enfim, e a eleição para o curso de formação propriamente dito também, que vai ter um curso de formação também, pessoal, tem curso de formação, por isso que eu disse para vocês, né? Fique atento a todos esses procedimentos aqui, porque essa aqui é uma resolução que estabeleceu as regras, né, as regras do processo. Então, e você, o candidato, depois não pode dizer que desconheceu, né, não tomou conhecimento das regras, enfim, não soube por erro, equivocou-se por função de desconhecimento, né, das regras. Então, preste atenção nessa nossa aula de hoje aí, ok? Analisar e definir e indeferir os pedidos de registro aí de candidaturas, né? Então, outra atribuição lá também da comissão especial, né? Realizar a reunião para decidir acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas, eventualmente arrolar determinada juntada de documentos, enfim, para a realização de diligência. Então vejam bem o que significa tudo isso, né? Todos esses regramentos, né? Porque o papel da comissão neste processo da escolha unificada para o Conselho Tutelar. Realizar a reunião destinada a dar conhecimento das formas e regras do processo de escolhas aos candidatos considerados habilitados, guardem essa palavrinha também, que firmarão compromisso de respeitá-las sob pena de imposição das sanções previstas na legislação vigente. Vejam bem, por isso que eu disse para você aí prestar atenção nisso e se atentar para essas regras aqui, porque isso aqui inviabiliza a sua candidatura aí se você não estiver atento a todos esse processo, todos esses ditames legais que está aqui na legislação, porque a resolução do Conselho ela tem força de lei, né? Então é uma regra, é uma norma numa normativa, ok? E escolher e divulgar os locais de processo de escolha depois lá também, né? Durante o processo de eleição. Então vejam bem as regras que estão disponibilizadas e o papel da comissão aí, né? Da comissão especial que vai estar coordenando o processo eleitoral, ok? Qual é o outro papel lá, né? Apreciar e julgar em primeira instância administrativos pedidos de impugnação de candidatura e as denúncias de propaganda irregular e outros incidentes ocorridos durante a votação, podendo, né, inclusive caçar a candidatura envolvida. Por isso que eu disse para você aí que eu estou chamando a atenção para isso, para que você fique atento, né? Observe nossas colocações aqui, inclusive aqui da cassação de candidatura, pessoal. Então, porque a eleição do Conselho Tutelar, ela vem nos mesmos moldes, né, um processo eleitoral que envolve toda uma questão de segurança, toda uma questão de legalidade, enfim, porque ela é um processo eleitoral que rege também sobre as leis, depois lá que a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, sobre a mesma lei que rege o processo eleitoral brasileiro. Então, vejam bem, do grau da importância que isso significa, né, para você aí que vai estar se candidatando. Não adianta você colocar-se à disposição, preencher alguns requisitos, super-requisitos, se você não for cumprir o que está aqui na determinação da resolução do Conselho, né, Distrital, enfim, porque ela também vem de encontro, né, vem mesmo de acordo com as orientações de nível nacional do CONANDA, que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ok? Então, preste atenção, né, e respeite todos esses regramentos, porque isso aqui, se você não cumprir alguma dessas etapas aqui, inviabiliza. Então vejam bem que o papel da comissão aqui é até de apreciar e julgar e caçar a candidatura do candidato aí que estiver descumprindo alguma das normativas que está aqui nessa resolução e que vão estar algumas outras também lá quando for publicado, quando da publicação do edital, ok? Apreciar os recursos interpostos por candidatos inabilitados, submetendo-os ao plenário do CDCA, caso não haja reconsideração. Então, interposição de recursos, quer dizer, nesses de recursos da sua candidatura, né, da sua pedido, da sua inscrição lá, porque você tem que fazer um pedido, vai preencher um formulário, enfim, vai ter que encaminhar alguns documentos, não são poucos documentos, são muitos documentos, certidões negativas, enfim. Por quê, pessoal? Por que tudo isso, né? Porque o conselheiro tutelar, ele vai trabalhar com um público-alvo bem específico, né? Que é o quê? Criança e adolescente, né?
criança e adolescente. Vai zelar pela proteção integral dos direitos da criança e adolescente. Então, vejam bem a responsabilidade que essa pessoa tem, que o candidato ou que o conselheiro tem, né, pelos direitos da criança e adolescente. Então, por isso da importância de você se atentar para essas regras aqui, ok? Enviar para publicação no Diário Oficial a lista dos candidatos aí já habilitados depois durante o transcorrer do processo aí, que vai sair esse calendário aí, que ainda não temos esse calendário também aí, né? Da convocação para o processo de escolha, vejam bem lá, né? Presta atenção, isso aqui também é bem importante também aqui, né? Da convocação para o processo de escolha dos conselheiros aí. Então, o número de vagas a preencher, né? Para a composição, né? Dos conselhos tutelares do Distrito Federal, são os requisitos, né? Número de vagas a preencher para a composição dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Requisitos legais da candidatura. Como eu estava falando para você aí, né? Traz alguns pré-requisitos e alguns requisitos propriamente dito. Quinto, conteúdos e os critérios para a realização do exame. Por isso que eu chamo a atenção de você para cá, né? Conteúdos e os critérios para a realização do exame de conhecimento específico. Que é essa finalidade que nós estamos fazendo aqui hoje, essa atividade aí, chamando a atenção para você, apresentando o primeiro momento, né? Aí, que saiu nos últimos dias, que é esse regramento. E aí, pessoal, nós vamos estar aqui fazendo um chamamento para você aqui, para esta atividade aqui, né, que serão os critérios para a realização do exame e os conteúdos, porque nós estamos aí nesse processo de escolha e nós vamos também estar aí lançando esse preparatório para você que vai estar fazendo essa novidade aí que nós estamos lançando aí entre Integra SUS e IFAR, né, com esse preparatório dos conteúdos, né, para o exame. Então vejam bem aí a importância aí que você vai estar nesse momento aí se preparando. Preste atenção que nós vamos estar lançando esse curso preparatório para você ter, né, de fato, estar bem preparado, né, para essa prova, que é uma prova que não é de grau tão fácil, porque ela vai trazer alguns aspectos, né, praticamente do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, que é um chamado sistema, do Estatuto da Criança e Adolescente, de outras legislações pertinentes aí à questão da política de criança e adolescente. Então preste atenção aí, né, na questão dos conteúdos que essa convocação do processo de escolha vai estar trazendo, mas nisso a gente não tem ainda, né, mais baseados pelo último edital de 2015-16, mas o edital ainda está em vias de publicação, né, na iminência de publicação. Então, por isso eu chamo para você a atenção nessa questão aí, que nós vamos estar oferecendo aí, com certeza, para você estar bem preparado para a prova, este curso preparatório aí dos conhecimentos específicos para o Conselho Tutelar, ok? As regras de campanha, né, contendo as condutas permitidas e as vedadas conforme as respectivas sanções, como a gente estava abordando no item anterior ali, quer dizer, né, as regramentos da campanha, né, existe todo um processo, um regramento da campanha, é uma campanha eleitoral, né, então para isso tem que ter um regramento também, né. A documentação a ser exigida que eu falei para vocês aí, né, a documentação dos candidatos, né, como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos, né, isso aqui é importante, previsto lá onde? Lá no Estatuto, pessoal. Então, da criança e adolescente, na própria lei do Distrito Federal, aqui também na 5.294, né, desculpe. E no Estatuto, na lei federal, que é 8.069, lá no artigo 133. Então, eu recomendo você aí também já começar a tomar conhecimento lá do artigo 133, quais são esses requisitos, né, esses requisitos previstos lá no Estatuto. Por isso que eu disse para você ficar atento aí nessas nossas observações, nesses nossos encontros, porque você vai ter que tomar conhecimento disso aqui. Se você não adianta botar o seu nome lá e você desconhecer isso aqui, então é importante, né, fazer parte, mas também conhecer o que diz a lei com referência à comprovação dos pré-requisitos, todos os requisitos previstos lá no Estatuto da Criança e Adolescente, ok? A questão da carga horária, dos vencimentos, das vantagens, obrigações e restrições no exercício do cargo. Então, esse processo da convocação também lá, quando da eleição, vai trazer todas as informações que não estão aqui, porque aqui não é edital, né? Chamando mais uma vez a sua atenção aí. Aqui é apenas as regras que vão estar norteando o processo de escolha unificado. Mas o edital vai trazer todas essas informações aqui, né? A carga horária do Conselho Tutelar, qual é o vencimento hoje do conselheiro tutelar no Distrito Federal, né? Nós temos aí, existem vencimentos e as vantagens que existem para ao cargo também. Tendo dito isso, mas também ele tem suas obrigações no exercício do cargo. Por isso que eu disse para você lá, né,
reforço para você, na questão das atribuições, qual é a atribuição do Conselho Tutelar, que isso aí a gente vai ver ao longo, né, do nosso preparatório aí, você vai tomar conhecimento, você ainda que não é Conselho Tutelar, você está tomando conhecimento com o tema hoje, então é importante você, né, ficar preparado para este curso que nós vamos estar lançando aí, e você vai tomar conhecimento desse processo aqui. Mas então aqui no regramento ele traz, né, todas as orientações do que vai estar no edital lá, que vai trazer todas essas orientações aqui mais discriminadas do regramento para a função de conselheiro tutelar, né? Os recursos de outras fases do processo de escolha também vai ter que estar lá, né? A forma que ele se inicia com antecedência mínima de 120 dias. Vejam bem aqui, isso aqui eu faço aqui um parênteses aqui também, por isso que eu coloquei aqui algumas datas entre parênteses, né, para chamar a atenção aí de você que está se preparando. Aos prazos, pessoal, isso aqui é um regramento. O regramento que nós temos hoje é a resolução do CONANDA, né, de 2014, resolução 170 que nós falamos dela aí, lá nos considerandos do início desta resolução aqui. Então eu chamo para você o seguinte, né? Hoje, o Distrito Federal ainda não publicou o seu edital, né? Na lei distrital diz que é até 120 dias da data da prova. 120 dias dá quanto? 4 meses. A data da prova, pessoal, ó, já estou dizendo para você aqui, ó, antecipando aqui, ó, 6 de outubro de 2019. Vejam bem lá, nós estamos aí no mês de abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós temos aí praticamente 5 meses e meio, 6 meses para a preparação aí para esse processo de escolha. Então vejam bem que a data já está definida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, certo? Então, porque o que diz na resolução do CONANDA, diz que a eleição dos conselhos tutelares com a nova alteração da data unificada, que ela é 1 ano após a eleição presidencial. Que eu também não sei, enfim, por que até fizeram essa relação com a reeleição presidencial. Eleição presidencial nós tivemos quando? Ano passado, 2018. Né? E foi no início do mês de outubro. Então, lá na resolução 170 do CONANDA, ela diz que a eleição do conselho para conselhos tutelares vai acontecer 1 ano após a eleição presidencial. Então, 6 de outubro de 2019. Agora, acontece o quê? A resolução também estabelece as normativas e as regras, né, para que os municípios aí vão ter que cumprir quanto à questão dos prazos. A resolução federal do Conselho Nacional diz que a eleição, né, a resolução do Conselho diz que até 180 dias, né, estabelece as normativas que a data da eleição para o conteúdo das normativas tem que ser até 6 de abril. Acontece que hoje nós já estamos aí meados do dia 12 de abril, né, e o Conselho Tutelar aí do Distrito Federal, né, o CDC ainda não publicou o edital. Então vejam bem que alguns prazos, é importante você se atentar, porque esses prazos aqui do Distrito Federal, de 120 dias, consta na lei, né, do Distrito Federal, né, consta aqui na lei, na 5.294 de 2014. Só que ela não está em acordo, enfim, né, com a lei, com a resolução do CONANDA, ok? Mas, enfim, está ainda dentro dos prazos dos 120 dias que o Distrito Federal tem que estabelecer para publicar, para fazer a prova do exame específico aí, com antecedência mínima de 120 dias. Então, 120 dias de 6 de outubro, dá quando? 6 de junho. Então, vejam bem, você terá aí, né, nós estamos no mês de abril, maio e junho, nós teremos aí pouco tempo, né, para você se preparar. Você aí que não está familiarizado com a temática da política da criança e adolescente, você aí que não está, né, com o Estatuto da Criança e Adolescente, por isso que eu disse para você, fique atento aí às nossas observações e ao curso preparatório, porque você vai ter pouco tempo para se preparar para essa prova aqui. Se você não passar na prova, pessoal, você não vai concorrer, seu nome não vai estar na lista de candidatos lá do dia 6 de outubro. Então vejam bem a importância que é, né, a questão da participação dos conteúdos e conhecimento de você para o exame específico. Por isso que eu chamo a atenção, por isso que eu chamei a atenção de você aqui, né, e chamei a atenção aqui nessas datas e prazos aqui, porque você terá menos de 60 dias aí para se preparar praticamente para o exame que tem que acontecer em princípio até 6 de junho. Para junho, para agosto. Né? No máximo isso. Então, o Distrito Federal está diminuindo os prazos. 120 dias, 4 meses.
A resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança, do CONANDA, diz 180 dias, 6 de abril. Né? Ao passo que muitos municípios aí no Brasil afora já estão com seus processos, né, com seus editais de escolhas aberto e realizando já todo o procedimento desse que nós estamos falando aqui, né, das regras, da documentação, já estão em andamento. Ainda na capital federal nós não estamos com isso ainda aberto. Então, creio, nós estamos aí na expectativa que possivelmente nas próximas semanas aí o CDCA publique o edital que vai trazer todas as informações do processo de eleição. Ok? Então, fique atento aí a isso aqui, por isso que eu chamo a atenção para vocês nesses prazos aqui. Né? Fique atento aí. Ok? Então, pessoal, mais uma vez aí eu chamo a sua atenção para isso aqui. E fique atento aos nossos cursos aí, às nossas chamadas que nós vamos estar fazendo para você aí nas redes sociais, enfim, né, no site do IFAR, no site da IntegraSUS, para poder você estar bem preparado para esta prova aí. Ok? Então, vamos fazer um intervalinho agora e a gente volta aí, continuando desmistificando aqui esta resolução do Conselho do CDCA-DF, ok? Até mais!